A história do Palmeiras. A história da Sociedade Esportiva Palmeiras começa em 1914, quando o sonho de grande parte dos imigrantes italianos na cidade de São Paulo se tornou realidade. Impulsionados pela excursão do Torino e do Pro Vercelli ao Brasil, no início do século XX, os jovens Luigi Servo, Luigi Marzo, Vincenzo Ragognetti e Ezequiel Simone divulgaram através do jornal Fanfula, órgão de imprensa voltado aos oriundi, um convite aos interessados na fundação de uma agremiação esportiva que tivesse a representatividade que a imensa comunidade merecia. Após algumas reuniões e discussões acerca do novo clube, em 26 de agosto de 1914, no extinto Salão Alhambra, à época situado na antiga Rua Marechal Deodoro, número 2, região onde hoje situa-se a Praça da Sé, e na presença de 46 interessados, em sua maioria funcionários das indústrias Matarazzo, foi fundado Palestra Itália. A palavra palestra, de origem grega, significa em tradução livre da língua italiana, academia ou escola onde se pratica atividades físicas. Até então, havia algumas agremiações de origem italiana na capital paulista, mas nenhuma era grande o suficiente. Como a Itália foi definitivamente unificada apenas no final do século XIX, ainda era perceptível no Brasil o agrupamento de imigrantes oriundos de uma mesma região, com calabrases, sicilianos, vênetos, napolitanos, entre outros, convivendo entre si e até falando seu próprio dialecto. O Palestra, então, nasceu com a ambição de ratificar no Brasil a recém-concluída consolidação da Itália na Europa, formando um time que representasse a comunidade como um todo, assim, podendo brigar de frente com as grandes potências futebolísticas da cidade. Por isso, em vez de entrar em campo sem a preparação adequada, perdendo os jogos e desanimando fundadores e simpatizantes, como ocorreu com vários outros times que surgiam na época, a equipe palestrina ficou meses treinando no campo da Rua Major Maragliano, na Vila Mariana, realizando avaliações a fim de escolher os melhores jogadores antes de disputar uma partida oficial. Superadas as dificuldades iniciais, que quase obrigaram o Palestra a encerrar prematuramente suas atividades em meio à Primeira Guerra Mundial, já que a agremiação perdeu sócios e jogadores que tiveram que lutar pela Itália, a primeira partida oficial do novo clube foi disputada em 24 de janeiro de 1915, contra o Savoia, no atual município de Votorantim, e o amistoso terminou em vitória palestrina por 2-0, com gols de Bianco e Allegretti. Disputando somente amistosos em seu primeiro ano de vida, o Palestra Itália conseguiu, em 1916, vaga para disputar o torneio estadual regido pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, APA, para participar de sua primeira competição oficial, cuja inscrição na liga já havia sido feita desde abril de 1915. A estreia no Campeonato Paulista ocorreu no dia 13 de maio daquele ano, no empate por 1-1 com o Mackenzie, vice-campeão estadual na temporada anterior. Logo no ano seguinte, o clube tornou-se vice-campeão paulista e enfrentou pela primeira vez o Corinthians, vitória por 3-0, 3 gols de Caetano. Em 1918, porém, o Palestra abandonou a APA em resposta à perseguição que sofria dos clubes de elite da cidade e dos consequentes e frequentes erros de arbitragem. Foi neste período que a gripe espanhola assolava a Europa e chegava a São Paulo. O clube, então, abriu suas instalações na Rua Libero Badaró à Cruz Vermelha, fazendo de lá um hospital. O gesto fez com que o Palestra ganhasse simpatia do povo, gerando uma pressão para que a equipe voltasse a figurar no quadro da APA, o que aconteceu em 1919, culminando em mais um vice-campeonato. Em 1920, apenas 6 anos após a fundação, o time palestrino conquistou o título do Campeonato Paulista pela primeira vez na história, vencendo no jogo decisivo o poderoso Paulistano, então tetracampeão estadual, por 2-1. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia esportivamente, o Palestra também aumentava seu patrimônio. Em 1920, com o apoio da Companhia Matarazzo, o clube efetuou a compra do campo de futebol e de grande parte do terreno do Parque da Antártica pelo valor de 500 contos de réis, uma fortuna à época. O contrato entre as partes foi firmado no dia 27 de abril de 1920.
No mês seguinte, em 16 de maio, já como proprietário do estádio, o Palestra Itália goleou o Mackenzie por 7-0. Em agosto, o time conquistou a maior goleada de sua história em partidas oficiais, 11-0 sobre o Internacional, marca que permanece até os dias de hoje. Cada vez mais consolidado entre os principais times da cidade, o Palestra Itália disputou sua primeira partida internacional em outubro de 1922, com vitória por 4-1 sobre a seleção paraguaia, então vice-campeã sul-americana, em amistoso, realizado na Chácara da Floresta e válido pela simbólica Taça Guarani. Além disso, o clube comemorou pela primeira vez um bicampeonato paulista, em 1926, título invicto. Em 1927, faturou uma edição extra do Paulistão, em 1926, de novo invicto, e, no mesmo ano, conquistou a Copa dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, o primeiro título interestadual da extensa galeria de conquistas palestrinas. A década também foi de crescimento para os esportes olímpicos. A agremiação participou da fundação de importantes federações estaduais e nacionais, com destaque para o basquete, introduzido ao clube em 1923. O Palestra Itália firmou-se como a primeira grande dinastia na modalidade ao vencer 7 títulos paulistas em apenas 8 anos de atividades, possibilitando grande impulso e desenvolvimento para o esporte nas décadas de 1920 e 1930. O primeiro título de bola ao cesto foi conquistado em 1928, o Campeonato Paulistano, tendo Heitor, maior artilheiro da história do Palmeiras no futebol, como um dos destaques da geração vitoriosa sob as cestas. O Palestra Itália colecionou títulos importantes ao longo da década de 30. Além de comemorar seu primeiro, e até hoje único, tricampeonato paulista, em 1932, 1933 e 1934, levou os troféus estaduais de 1936 e 1940, sagrou-se campeão da segunda e última edição do Campeonato Paulista Extra, em 1938, já havia levado a taça na primeira edição, em 1926, e conquistou o primeiro torneio Rio-São Paulo da história, em 1933. Em marcha vitoriosa, o Palestra tornou-se também tricampeão estadual de basquete nos mesmos anos de 1932, quando foi disputada a primeira edição do torneio, 1933 e 1934, fazendo com que a torcida palestrina comemorasse com o grito de com o pé e com a mão, o Palestra é campeão. A década foi marcada ainda por goleadas impiedosas nos adversários, que seguem até hoje como as maiores de todos os tempos. Em 1932, o time comandado por Humberto Cabello fez 8-0 no Santos, gols de Romeu Pellissieri, 2, Imparato, 2, Lara, Sandro, Avelino e Goliardo, e garantiu o título com 100% de aproveitamento. Até hoje, nunca nenhum clube repetiu esse feito. Em 1933, primeiro ano de futebol profissional no Brasil, foi a vez de o Corinthians ser massacrado por 8-0, gols de Romeu Pellissieri, 4, Imparato, 3, e Gabardo. No mesmo ano de 1933, o Parque Antártica viveu sua primeira grande reforma e se tornou o estádio mais moderno do país na época. A arquibancada geral, que era de madeira, passou a ser de concreto armado. Além disso, uma tribuna social foi erguida para os associados do clube. Rebatizado para Stadium Palestra Itália, a Casa Alviverde foi reestreada no dia 13 de agosto daquele ano como uma importante vitória por 6-0 sobre o Bangu, em confronto válido pelo torneio Rio-São Paulo. Neste mesmo período, a sede social do clube foi transferida do centro da cidade para o entorno do estádio. Na inauguração do estádio do Pacaembu, no dia 28 de abril de 1940, o Palestra também foi protagonista, goleando Coritiba por 6-2, em partida válido pelo torneio de inauguração do Pacaembu. Uma semana depois, a equipe alviverde bateu o Corinthians por 2-1 e se tornou o primeiro time a ser campeão no estádio municipal. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o governo Getúlio Vargas instituiu o decreto que proibia a qualquer entidade o uso de nomes relacionados aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão.
Sob forte pressão pública, o Palestra Itália se viu obrigado a mudar de nome, passando a se chamar Palestra de São Paulo, já que palestra é uma expressão grega, o que não contrariaria a decisão governamental. A mudança não aplacou as pressões políticas e até esportivas e, sob pena de perder seu patrimônio para outro clube e ser retirado do campeonato que liderava, o Palestra foi obrigado a mudar de nome novamente. Nas vésperas da partida final do Campeonato Paulista, que seria realizada em 20 de setembro de 1942, a diretoria palestrina, em reunião tensa, definiu a mudança para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando as discussões estavam no auge, o Dr. Mário Minervino pediu a palavra e solicitou ao secretário, Dr. Pascoal W. Byron Juliano, que anotasse na ata: "Não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras e nascemos para ser campeões." A partida final do Paulistão, contra o São Paulo Futebol Clube, foi tensa. O Palmeiras entrou em campo conduzindo a bandeira brasileira sob o comando do capitão do Exército Adalberto Mendes, impedindo possíveis vaias da torcida adversária. E, com a bola rolando, o Alviverde já vence o jogo por 3-1 quando teve um pênalti a seu favor. Foi então que o adversário, que instruiu seus atletas a encararem os jogadores do Palmeiras como inimigos da pátria, desistiu do jogo e deixou o campo sob vaias até da própria torcida. As comemorações começaram ali. No dia seguinte, os jornais esgotaram-se nas bancas. Todos queriam ver a foto do Palmeiras entrando em campo e a manchete: "Morreu líder, nasceu campeão." Foi em 1942 também que o Verdão recebeu o apelido de campeoníssimo, que perdura até hoje, após receber um troféu de mesmo nome por ter sido o melhor nos confrontos diretos com os arquirrivais Corinthians e São Paulo ao longo do Paulistão. Além do histórico ano de 1942, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista em 1944, 1947 e 1950, consolidando-se como o maior campeão do estado. E outro fato marcante no final da década foi a composição do atual hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, em 1949, pelo italiano naturalizado brasileiro Antônio Sergi, ex-maestro, regente, arranjador e professor do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Em 1951, o mundo foi Palmeiras. Com o apoio do então presidente da FIFA, Jules Rimet, o primeiro campeonato mundial de clubes, Copa Rio, foi disputado no Brasil com a participação de 8 times, divididos em duas chaves de 4. Vasco da Gama, Brasil; Áustria Viena, Áustria; Nacional, Uruguai; Sporting, Portugal, com sede no Rio de Janeiro; Palmeiras, Brasil; Juventus, Itália; Estrela Vermelha, Iugoslávia; e Olympique de Nice, França, com sede em São Paulo. Ao final da fase classificatória, coube a Palmeiras e Juventus decidirem o título em 2 partidas. O Verdão venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, gol de Rodrigues, no dia 18 de julho. O segundo jogo, também no Maracanã, no dia 22 de julho, terminou empatado em 2-2, gols de Rodrigues e Liminha. Com esse resultado, o Alviverde tornou-se o primeiro campeão mundial de clubes da história. Após a conquista, houve uma grande comemoração no Rio de Janeiro com desfile em carro aberto da equipe pelas ruas da cidade. Na volta de trem a São Paulo, o Palmeiras foi recebido por uma grande multidão na estação Roosevelt. No trajeto até o estádio Palestra Itália, o povo aglomerou-se em todos os lugares possíveis para reverenciar os campeões. Mais de 1 milhão de torcedores, de todos os times, festejaram pelas ruas. À época, a população da cidade de São Paulo passava pouco dos 3 milhões de habitantes, e a torcida palestrina já era a maior da capital. Além de devolver a confiança ao torcedor brasileiro abalado pela derrota na final da Copa do Mundo de 1950, o título mundial completou uma sequência de 5 conquistas importantes em um período de 1 ano, as chamadas 5 coroas. Taça Cidade de São Paulo de 1950, Campeonato Paulista de 1950, Torneio Rio-São Paulo de 1951, Taça Cidade de São Paulo de 1951 e Taça Rio de 1951. O Palmeiras faturou também o título do Supercampeonato Paulista de 1959, decidido somente nas partidas extras contra o Santos.
Depois de 2 empates nos 2 primeiros jogos, o Verdão derrotou o time de Pelé por 2-1 no duelo final, com gols de Julinho Botelho e Romeiro, no Pacaembu. O fim da década foi coroado com o primeiro título nacional da extensa galeria alviverde. Disputada pela segunda vez em 1960, a Taça Brasil reuniu os 17 campeões estaduais na briga pelo troféu de campeão brasileiro. Invicto, o Palmeiras chegou à final vencendo o Fluminense na segunda semifinal, após empate no primeiro jogo. O título foi conquistado com 2 vitórias sobre o Fortaleza na decisão, 3-1 no estádio Presidente Vargas e goleada por 8-2 no estádio do Pacaembu. O padrão de qualidade do futebol palmeirense, comandado por aquele que viria a ser o símbolo da excelência com a bola nos pés, Ademir da Guia, fez com que o clube de Palestra Itália fosse chamado de Academia de Futebol nos anos 60, já que dava aulas aos rivais enquanto colecionava conquistas pelo país. Assim teve início a primeira academia de ídolos como Valdir de Moraes, Djalma Dias, Djalma Santos, Julinho, Ademir, Servilho e outros. No cenário estadual, foram 2 taças, em 1963 e 1966, que, somadas a de 1959, impediram que o Santos conquistasse 12 títulos paulistas consecutivos. Em 1965, já liderados pelo técnico argentino Filpo Nunes, os jogadores do Palmeiras venceram a segunda competição nacional mais importante da temporada, o Rio-São Paulo, com atuações destacadíssimas. Ao longo da campanha, emendou goleadas contra os principais rivais. Foram 7 gols no Santos, 5 no Botafogo em pleno Maracanã, 5 no São Paulo e mais 4 no Vasco. O título máximo foi conquistado em outra goleada diante do Botafogo, desta vez no Pacaembu. No mesmo ano de 1965, o Palmeiras foi Brasil por 90 minutos. Todo o elenco e a comissão técnica alviverde foram convocados pela CBD para inaugurar o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e representar a seleção brasileira na disputa da Taça em Confidência, diante da seleção do Uruguai. E no dia que vestiu verde e amarelo, o Palmeiras foi vitorioso, 3-0 diante da Celeste Olímpica. A partida foi a primeira e única em que o time inteiro, com reservas, representou a seleção. No ano anterior, em 1964, o Palmeiras havia ganhado a taça do 4º centenário do Rio de Janeiro, batendo a seleção do Paraguai por goleada, 5-2, e vencendo o Peñarol do Uruguai na final. No período, o Verdão também fez suas primeiras partidas pela Libertadores. Campeão brasileiro de 1960, o time chegou à final do torneio sul-americano logo em sua primeira participação, em 1961, 7 anos depois, em 1968, o Alviverde foi novamente vice-campeão. Ao final dos anos 60, o Palmeiras acrescentou mais 3 taças à sua galeria de títulos nacionais. O ano de 1967 foi histórico para o Palmeiras e para o futebol brasileiro. Campeão da Taça Brasil e do recém-criado torneio Roberto Gomes Pedrosa, a equipe confirmou por 2 vezes no mesmo ano o posto de melhor do país. O clube também tornou-se tetracampeão brasileiro em 1969 após conquistar seu segundo título do Robertão e faturou o torneio Ramon de Carranza, na Espanha, ao bater o Real Madrid na decisão. Ainda nesta década, o clube deu início a outra grande reforma no estádio Palestra Itália, no qual a arquibancada foi totalmente reconstruída e passou a ter mais do que o dobro da capacidade anterior. O campo do estádio foi elevado, gerando, assim, o nome de Jardim Suspenso. No subsolo, foram construídos vestiários. A reinauguração aconteceu em 7 de setembro de 1964, na vitória do Palmeiras por 2-0 sobre a Esportiva de Guaratinguetá, pelo Campeonato Paulista. Pouco tempo após o fim da primeira academia, novos reforços se uniram aos remanescentes Dudu e Ademir da Guia na formação da segunda academia, que desfilou talento pelos gramados na mesma proporção em que conquistou títulos. O time foi 3 vezes campeão paulista, uma delas de forma invicta, foi bicampeão brasileiro, faturou mais 2 troféus Ramon de Carranza na Espanha, batendo o Espanol em 1974 e o Real Madrid em 1975.
1985, e venceu o torneio de Mar del Plata na Argentina, superando Peñarol, Boca Juniors e San Lorenzo, entre outras conquistas. No período, alguns craques ganharam destaque e se tornaram ídolos, como o goleiro Leão, os zagueiros Luiz Pereira e Alfredo, os atacantes Leivinha, Edu Bala, César Maluco e Neire. Mais tarde, o meia Jorge Mendonça. Em 1972, já sob o comando de Oswaldo Brandão, campeão como técnico dos Paulistões de 1947 e 1959 e do Brasileiro de 1960, e um ano depois de ser prejudicado na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, o Palmeiras fez história e conquistou todos os títulos que disputou. Os principais foram o Paulistão, vencido de forma invicta diante do mesmo São Paulo na decisão, e o Brasileirão, ganho pela quinta vez depois de empatar com o Botafogo na final. No Morumbi, o Palmeiras ficou com a taça por ter somado mais pontos que o rival ao longo da competição. O ano de 1972 também foi importante para o futsal palmeirense. Na ocasião, o time principal venceu quase todas as competições que disputou. Estadual, invicto, Metropolitano, Torneio Início, invicto, e Bicampeonato Sul-Americano, invicto. O Verdão já havia se tornado o primeiro campeão continental de futsal na edição de estreia da competição, em 1970. O único título que o Alviverde não levou foi a Taça Brasil, sagrou-se vice-campeão. No basquete, o Palmeiras conquistou seus dois principais títulos no período. Copa Interamericana de Basquete, 1974, e Campeonato Brasileiro de Basquete, 1977. Ainda no futebol, com a manutenção do elenco vencedor de 1972, o Verdão sagrou-se hexacampeão brasileiro em 1973, demonstrando enorme superioridade sobre os rivais. Em 40 jogos, foram apenas 3 derrotas e 13 gols sofridos. Em 1974, o título paulista veio acompanhado de um sabor a mais. Com a vitória por 1-0 sobre o Corinthians na decisão, o Palmeiras aumentou para 20 anos o jejum de títulos do adversário. 2 anos depois, o clube faturou seu 18º título do Campeonato Paulista, batendo o recorde de público do Estádio Palestra Itália ao vencer o 15 de Piracicaba por 1-0, na partida final, diante de 40.283 pagantes. Acostumado às grandes glórias das academias nos anos 60 e 70, o palmeirense viu a década de 80 passar sem conquistas. Em 1986, o Palmeiras montou um bom time, goleando o Corinthians por 5-1 e fazendo um jogo épico na semifinal do Paulista contra o mesmo rival, vencendo por 3-0. Com o resultado, o time chegou a uma final 10 anos depois de conquistar seu último título estadual, mas acabou derrotado pela surpreendente Internacional de Limeira. Mas não por isso o ano de 1986 deixou de ficar marcado na memória do torcedor. Afinal, no dia 29 de outubro daquela temporada, o palmeirense assumiu definitivamente o porco como mascote. Numa partida contra o Santos, ao ouvir tímidos gritos de porco vindos da torcida rival, os palmeirenses responderam com o "Idale porco! Idale porco! Olê, olê, olê porco!" Alguns dias depois, para consagrar mudança, a revista Placar estampou em sua capa o ídolo Jorginho Putinati, símbolo daquela geração, segurando um porco no colo. No período, o Palmeiras também construiu a maior série invicta do mundo de um clube em seu estádio. Atuando dentro do Palestra Itália, o time alviverde defendeu 68 jogos da invencibilidade, entre 23 de fevereiro de 1986 e 16 de setembro de 1990, foram 44 vitórias e 24 empates, atuando diante de sua torcida. Em 1988, foram iniciadas as obras do centro de treinamento da equipe profissional, em um terreno cedido pela Prefeitura de São Paulo no bairro da Barra Funda. A inauguração do complexo aconteceu 3 anos depois, com o nome de Academia de Futebol. Impulsionado por uma bem planejada e bem-sucedida parceria com a Parmalat, o Palmeiras conseguiu inúmeras conquistas esportivas e voltou a gritar campeão na década de 90.
Após o primeiro ano de estruturação da parceria, em 1992, no qual foi vice-campeão paulista, o Verdão venceu o histórico Campeonato Paulista de 1993, goleando o Corinthians por 4-0 na segunda partida da final e deu fim ao jejum de 16 anos sem títulos. Após derrota por 1-0 no primeiro jogo, com gol de Viola e provocação ao Palmeiras imitando um porco na comemoração, o técnico Vanderlei Luxemburgo motivou ainda mais os jogadores, que atropelaram o rival no segundo jogo. Zinho, Evair e Edilson marcaram os gols no tempo regulamentar, e coube ao matador Evair o gol do título e da quebra do tabu na prorrogação. A imagem da comemoração do camisa 9 é uma das mais simbólicas do período. No Campeonato Brasileiro de 1993, depois de ótima campanha na primeira fase e de eliminar o São Paulo na semifinal com golaço de César Sampaio, o time faturou o título com 2 triunfos sobre o Vitória na decisão e superou o Santos em número de conquistas nacionais. Na mesma temporada, o time ainda faturou o torneio Rio-São Paulo, que voltou a ser disputado depois de 27 anos de hiato, novamente batendo Corinthians, desta vez com show de Edmundo. Heptacampeão brasileiro, o Verdão ainda ampliou a marca no ano seguinte, conquistando o Bino Brasileiro de 1994, novamente superando o arquirrival na decisão. Na primeira partida da final, o Palmeiras derrotou o Corinthians por 3-1, com grande exibição do meia, Rivaldo, que marcou 2 dos 3 gols palmeirenses. Tranquilo no segundo jogo, o Verdão ficou com o título após empate em 1-1. Ainda em 1994, em jogo válido pela Libertadores, o Palmeiras massacrou o Boca Juniors no Palestra Itália em noite de gala de Mazinho. O placar de 6-1 foi a maior derrota do time argentino fora de seu país em toda a sua história. 2 anos depois, em 1996, com Djalminha como maestro, o time venceu de forma avassaladora o Campeonato Paulista, marcando mais de 100 gols e carimbando o melhor aproveitamento da história da competição na era profissional, pós 1933. 92,2%, com 27 vitórias, 2 empates e 1 derrota. No período, o Verdão ganhou também a Copa Mercosul e a Copa do Brasil, ambos em 1998. Mas a maior conquista ainda estava por vir. Com velhos conhecidos, como Kleber, César Sampaio, Zinho e Evair, e novos craques, como Arce, Júnior, Alex, Paulo Nunes e Oséias, o período vitorioso do Palmeiras culminou na conquista da Copa Libertadores da América de 1999, feito considerado um dos maiores da história do clube e que consagrou o goleiro Marcos como um dos maiores ídolos da torcida. O título foi confirmado após a equipe derrotar, no tempo normal, 2-1 e nos pênaltis, 4-3, o Deportivo Cali, da Colômbia, em partida decisiva realizada no Palestra Itália, em 16 de junho. Nas quartas de final, o Verdão havia eliminado o Corinthians nos pênaltis, além de deixar para trás outros fortes concorrentes ao título, como o Vasco da Gama, oitavas, e o River Plate, semifinal. Fechando a década, em 2000 o clube venceu o torneio Rio-São Paulo e a Copa dos Campeões, o campeonato que reunia os principais clubes brasileiros na época. Além de ser vice-campeão da Mercosul pela segunda vez, havia sido vice em 1999, e da Libertadores. Por ser o maior vencedor das principais competições esportivas nacionais e internacionais, o Palmeiras foi proclamado pela Federação Paulista de Futebol e pelos mais importantes jornais e revistas do país o campeão do século XX do futebol brasileiro. O fim da era Parmalat no início dos anos 2000 obrigou o Palmeiras a superar mais um árduo período de reconstrução política e administrativa, que estagnou as conquistas nos primeiros anos do século XXI. O caminho dos títulos só foi reencontrado pelo clube em 2008, quando o Verdão levantou o seu 22º título paulista com goleada sobre a Ponte Preta, na final, por 5-0. Em 2012, veio o 11º título nacional ao vencer a Copa do Brasil e, com isso, o Palmeiras ampliou a vantagem sobre o Santos, segundo colocado com 10 taças, no ranking dos maiores campeões do país. A conquista veio com o empate em 1-1 diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira. Na partida de ida, na Arena Barueri, o Verdão havia vencido por 2-0.
Fora dos gramados, o Verdão também deu grandes passos em direção à modernização. No principal deles, através de uma parceria com a iniciativa privada, o clube deu início em 2008 ao projeto de construção da mais futurista arena de esportes da América do Sul, com capacidade para 40 mil torcedores e até 55 mil espectadores para shows e eventos, além da reforma do clube social. Assim, no mesmo local do solo sagrado do Estádio Palestra Itália, surgiu o Allianz Parque, cuja inauguração ocorreu no segundo semestre de 2014 como presente de centenário à torcida palmeirense. No mesmo período, o Palmeiras passou por um enorme processo de profissionalização de setores importantes da instituição. Financeiro, jurídico, comunicação e marketing, entre outros, passaram a ser geridos por equipes especializadas. Novas tecnologias foram implantadas na área médica, técnica e financeira. Além disso, a reformulação do Avante tornou o programa de sócio-torcedor do Palmeiras um dos maiores do Brasil, gerando uma nova fonte de renda para o departamento de futebol. E os resultados desta nova fase palmeirense surgiram logo no início de 2015. Além do acerto com a Crefisa como patrocinador master da camisa, novas caras chegaram à academia e consolidaram a reformulação no futebol alviverde. O primeiro passo prático veio no Paulistão, com o vice-campeonato do torneio. Mas foi a Copa do Brasil que inflamou a torcida alviverde e coroou o elenco palestrino. Após passar por Vitória da Conquista, Sampaio Corrêa, Asa, Cruzeiro, Internacional e Fluminense, o Palmeiras teve novamente o Santos pela frente numa final. Algoz no Paulista, o alvinegro venceu o primeiro duelo na Vila por 1-0, e o Verdão devolveu a diferença no Allianz Parque, 2-1. Nas penalidades, com direito à batida decisiva de Fernando Praz, 4-3 para o alviverde e conquista da 12ª Taça Nacional, consolidando o clube como o maior campeão do Brasil. A hegemonia nacional aumentou em 2016, quando o Palmeiras encerrou o jejum de 22 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Cuca, que assumiu o time em março, o Verdão realizou uma campanha sólida e conquistou o título de forma incontestável, quebrando tabus, batendo recordes e coroando a temporada com tão esperado campeonato. O capitão Dudu levantou a taça com uma rodada de antecedência, depois de o Palmeiras derrotar a Chapecoense por 1-0, no Allianz Parque lotado, com recorde de público. A trajetória contou com vitórias importantes, como sobre o Corinthians, na casa do rival, e uma sequência de 15 jogos de invencibilidade entre agosto e outubro. Em 2017, o alviverde era apontado como um dos grandes favoritos a conquistar os principais títulos da temporada. Apesar de não ter levantado o troféu nesse ano, o Verdão acumulou feitos importantes, como a conquista do vice-campeonato brasileiro. Os golaços, as quebras de tabus, as viradas emocionantes e os gols decisivos nos derradeiros minutos de jogo foram características que deram a uma equipe ao longo de 2017. O sucesso das categorias de base palmeirenses foi outro ponto que chamou a atenção, já que o clube teve, pela primeira vez, as 5 categorias na decisão do Campeonato Paulista, sendo campeão do Sub-11, do Sub-15 e do Sub-20. Além disso, o alviverde ainda conquistou a Copa do Brasil Sub-17, considerado o principal torneio nacional da categoria. O último grande evento que marcou o ano palmeirense foi a despedida do ídolo Zé Roberto, um dos mais longevos jogadores da história do futebol mundial, que escolheu o Verdão para pendurar as chuteiras, aos 43 anos. Já em 2018, o Verdão iniciou a temporada sob o comando do novo técnico, Roger Machado. Os resultados foram satisfatórios, com uma ótima campanha no Campeonato Paulista e também na primeira fase da Libertadores, se classificou para as oitavas de final como dono da melhor campanha do Continental. Na final do estadual, porém, o alviverde acabou sendo superado em casa para o seu maior rival, o Corinthians, em uma decisão para lá de polêmica, com uma arbitragem, no mínimo, confusa.
A eliminação da Copa do Brasil nas semifinais, para o Cruzeiro, somada à oscilação do time no Campeonato Brasileiro, a derrota para o Fluminense no final do primeiro turno fora a gota d'água, fez com que o treinador Roger Machado fosse demitido do cargo, vindo para ele um antigo conhecido da torcida palmeirense, Luiz Felipe Scolari. Com Felipão, o Palmeiras, apesar da desclassificação nas semifinais da Libertadores para o Boca Juniors SARG, permaneceu invicto por todos os jogos do Campeonato Brasileiro até o fim do certame e sagrou-se campeão com uma rodada de antecedência, diante do Vasco da Gama, em São Januário. O título brasileiro do Palmeiras na temporada 2018 consolidou a ótima fase do clube, pois, pela primeira vez na história, a equipe alcançou uma das duas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro em um recorte de 3 anos consecutivos, sendo campeão em 2016 e em 2018, além do vice de 2017. O principal destaque na campanha do título nacional foi Dudu, que, ao longo do torneio, bateu diversos recordes. Dentre eles, se tornou o artilheiro palmeirense no século XXI e também o maior goleador do Alviverde no Brasileirão desde os pontos corridos, 2003. A temporada 2019 ficou marcada pela despedida do ídolo Fernando Praz ao final do ano e por algumas quebras de recordes e marcas expressivas. Na Libertadores, por exemplo, o Palmeiras disputou uma inédita 4ª edição seguida da competição e se consolidou como o clube brasileiro com mais gols no geral e com mais vitórias fora de casa. Já no Brasileirão, alcançou uma série de 33 jogos de invencibilidade, somando 23 de 2018, e bateu o próprio recorde, pertencente à segunda academia, 26 jogos entre 1972 e 1973, no geral, atrás apenas do Santa Cruz, 35 entre 1977 e 1978, e do Botafogo, 42, também entre 1977 e 1978. O Verdão quebrou também seu próprio recorde de invencibilidade como mandante. 32 duelos sem derrota, 26 vitórias e 6 empates, superando os 27 jogos entre 1985 e 1987. O clube ainda se tornou o maior campeão do Brasil também na base, com 5 taças nacionais ao faturar a Supercopa do Brasil Sub-17, e derrubou um tabu de 18 anos sem título no feminino, com a conquista da Copa Paulista. O retorno de Vanderlei Luxemburgo ao time palmeirense, na sua 5ª passagem pelo clube, em janeiro da temporada de 2020, trouxe novamente a esperança de encerrar o jejum de títulos estaduais, que já durava 12 anos. O último havia sido em 2008 justamente com Lucha no comando. Antes disso, os de 1993, 1994 e 1996, todos também com treinador carioca. O último paulista comandado por outro treinador foi em 1976, com o técnico Dudu, Olegário Tolói de Oliveira. E de fato, Luxemburgo não decepcionou. Após começar o ano já com a conquista de um torneio amistoso, Florida Cup, do qual o Corinthians também havia participado, o Palmeiras de Vanderlei começou o Campeonato Paulista embalado, conquistando o título paulista sobre o Corinthians, em uma emocionante final no Allianz Parque, nos pênaltis, sendo que a conquista veio em um momento atípico. Durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, que já havia acometido mais de 100 mil pessoas no Brasil até o fim do campeonato.